processamento auditivo? É a maneira com que o cérebro interpreta os sons que a gente ouve. Por eu ser professora, então eu estar numa sala de aula, o aluno me chamar e eu não saber quem era que estava me chamando. Não é a altura do som, é a compreensão da fala. Sejam bem-vindas. Eu me chamo Adilane Costa, sou fonoaudióloga e gerente de treinamento e produtos da Mentel Aparelhos Auditivos. Essa é mais uma roda de conversa que a gente vai abrir aqui para falar de um assunto muito importante, que é processamento auditivo central. Um assunto que muitas pessoas, às vezes, muitas pessoas ainda desconhecem, né? E a gente tem 2 casos aqui inspiradores que vão ajudar muito outras pessoas. Mas antes de apresentar vocês, eu gostaria que todo mundo se inscrevesse no canal Mentel Aparelhos Auditivos e deixem ativados o sininho para que vocês possam receber notificações. O nosso canal, ele está sempre trazendo discussões e assuntos interessantes, exclusivos sobre saúde auditiva. Tá joia? Então, se inscrevam aí no nosso canal. Temos 2 mulheres aqui, lindas, nossas pacientes, Dona Jailma, Dona Sônia, que nos procuraram há um tempo atrás com dificuldade da perda auditiva, né? E também dificuldade na questão do processamento auditivo. Também tenho aqui convidada especial, Natália Lins, também fonoaudióloga da Mentel e diretora dos serviços da Reabilita, que é nossa parceira aí, né, nesses tratamentos. Bem-vinda, Nath, bem-vinda, Dona Sônia, bem-vinda, Dona Jailma. Um prazer enorme. Muito a gente obrigada. vai bater um papo bem legal aqui, tá joia? Dona Jailma e Dona Sônia, vocês falam de onde? Dona Jailma primeiro, que eu acabei falando o nome primeiro. Tudo bem. Bom, meu nome é bem comprido, né? Então, eu sou a Jailma de Oliveira, certo? Eu falo de Salvador, na Bahia. Oba! E eu não sou de Salvador, sou do interior da Bahia, mas já moro aqui há mais de 30 anos, então já me considero soteropolitana. Já é uma soteropolitana. A senhora é atendida em qual unidade da gente aí em Salvador? Eu sou do Corredor da Vitória. Do Corredor da Vitória. E Dona Sônia, a senhora é de Salvador também, não é? Moro em Salvador. E eu sou de Tororó, do interior da Bahia. Eu também sou do interior, não sou de Recife, não. Eu vim para Salvador estudar. Vim para aqui estudar. Me casei, tive filhos, tenho netos. E minha perda auditiva foi se acentuando, né? Que eu tenho perda auditiva desde criança. Imagino. A senhora é atendida em qual unidade da Mentel? Na realidade, a Verusca, que é da Mentel, Isso. ela me encaminhou para ter um contato com a Lore, lá no Corredor da Vitória. E conheci a Lore, fiz o teste e estou tentando melhorar a minha audição, que mesmo com os aparelhos. Exatamente. Acontece, a gente vai bater um papo sobre isso. A senhora, antes de fazer esse tratamento, a senhora já tinha ouvido falar no processamento, nesse tipo de tratamento, alguma vez? Eu não conhecia. Perguntei a meu fono, que me acompanha há mais de 15 anos, e inclusive outros que já me acompanharam, e aí eles me disseram que era uma boa. Que bom! Dona Jailma, a senhora já tinha ouvido falar nesse tratamento? Não, na realidade, minha perda auditiva ela é recente, né? Eu fui diagnosticada com síndrome de Meniere há apenas 3 anos, né? E a minha perda auditiva veio nos últimos 2 anos para cá, né? Mas foi muito rápido e por isso que eu precisei do acompanhamento, né? Por ser professora, então eu precisava de algumas habilidades que eu estava perdendo por causa da perda auditiva. Então, por isso que eu fui direcionada para fazer o processamento auditivo. Exatamente. A gente tem 2 situações bem diferentes, né? A dona Sônia, que começou a perder desde a infância, e aí vai no processo do envelhecimento, avançando aí a perda auditiva. E a senhora, dona Jair, uma situação bem diferente, uma doença de Meniere, que acarretou aí, desencadeou a perda auditiva,
consequentemente, a perda auditiva traz essas dificuldades, como a senhora falou, das habilidades auditivas, né? E nem sempre só usar o aparelho auditivo é suficiente. A gente precisa aí dos treinamentos da ajuda que habilita para fazer esses treinamentos do processamento auditivo central. Natália, vou chamar você agora para você dar uma breve explicação. Conta aí para a gente como funciona o tratamento do processamento. Vamos lá. Na verdade, o que é processamento auditivo? É a maneira com que o cérebro interpreta os sons que a gente ouve, né? Na verdade, existe um caminho entre o ouvido e o cérebro, e nesse caminho os sons são interpretados. E aí é o que a dona Jaima falou, né? A gente tem algumas coisas chamadas habilidades auditivas, por exemplo, a habilidade de localizar o som, a habilidade de focar onde a gente quer dar atenção e ignorar o ruído de fundo. Então, o processamento nada mais é do que a maneira com que o cérebro interpreta os sons que a gente escuta. E aí, nesse contexto que a gente vem falando aqui, a gente tem dois principais fatores de risco, né? Que é a perda auditiva, a privação sonora causada pela perda auditiva, e aí a privação sonora da dona Sônia, uma privação sonora de muitos anos. E um outro fator de risco é o próprio envelhecimento, né? Do corpo em si, do sistema auditivo, do nosso cérebro. Então, a perda auditiva, ela traz essa dificuldade exatamente pela falta de estimulação, pela falta de entrada de som, e faz a gente ter alguns prejuízos no dia a dia. Então, faz a gente ter dificuldade de entender as pessoas, principalmente quando tem muita gente falando, ou quando tem muito som competitivo. Traz dificuldade da gente estar na rua e escutar uma buzina, por exemplo, não saber de que lado aquela buzina está vindo. E aí traz dificuldades nas atividades diárias mesmo, causando prejuízo aí em muitas situações do dia a dia. E o tratamento, na verdade, é uma reabilitação. É o que a gente chama de treinamento do processamento auditivo, né? É onde a gente vai, por meio de plasticidade neural, por meio de estimulação, fazer com que esse caminho seja melhorado e porque esse som seja processado de maneira mais adequada, a fim de trazer mais compreensão de fala, a fim de trazer mais qualidade auditiva e mais qualidade na comunicação. É isso que dona Sônia está fazendo, é isso que dona Jailma já fez aí. E aí eu queria escutar um pouquinho como é que foram os resultados depois desse treinamento? O que é que vocês perceberam que mudaram, principalmente começar com dona Jailma aí, o que é que mudou no dia a dia, o que é que essa reabilitação trouxe para a senhora de benefício aí que a senhora pode perceber? Certo. Na realidade, como eu tive uma perda auditiva muito rápida, eu demorei a perceber, né, algumas consequências disso, né, porque eu estava muito concentrada nas crises de vertigem e não estava percebendo outras consequências, né, e foi justamente na adaptação do aparelho, né, que foi feita a avaliação e aí foi sinalizado, né. Uma das minhas principais preocupações era justamente a questão da localização do som, né? Por eu ser professora, então eu estar numa sala de aula, o aluno me chamar e eu não saber quem era que estava me chamando. Então isso foi um dos primeiros, vamos dizer assim, dos primeiros sintomas que eu percebi. O meu marido, né? Eu sou casada, meu marido ele tem uma voz mais grave e eu confundia as palavras. Às vezes ele precisava falar 2, 3 vezes a mesma frase para eu entender o que ele estava falando. Então, isso foi antes de fazer o treinamento. Agora, com o treinamento, né, isso melhorou. Eu já consigo, inclusive, identificar se o celular tocar, eu consigo localizar onde é que está o celular, que era um outro problema. Meu marido não precisa mais repetir tantas vezes as palavras. Né? Uma parte importante, isso é importante. Muito importante, né? Nesse momento de pandemia que a gente está em isolamento social. A única pessoa que a gente tem contato direto é o marido. É o marido. E a gente ainda fica discutindo porque eu não consigo entender o que ele está falando, né? Então, esse treinamento... Dificulta o dia a dia. Ninguém merece. Esse treinamento auditivo foi bem favorável nesse sentido, né? Depois, né, que eu concluí, eu fiz 18 sessões. Eu teve uma boa melhora, não só nessa parte, né, que era o que eu estava percebendo, mas também em outras questões, né, de sensação, da questão do ruído, de estar numa sala com muito barulho. Quando tinha muitas pessoas falando ao mesmo tempo, eu achava que era
eu tinha ansiedade porque era muito barulho, e na verdade era um problema da minha perda auditiva. A sua perda. Uhum. E aí eu só percebi isso quando eu comecei a fazer o treinamento, porque depois que eu fiz o treinamento, esse sentimento passou. Hoje eu consigo ficar numa reunião com 40 pessoas e me sinto confortável. Antes Legal. eu estava super ansiosa, eu ficava hiper nervosa porque eu tentava ouvir todo mundo e eu não conseguia. Né? E hoje eu consigo focar naquela pessoa que eu tenho interesse, então isso foi consequência do treinamento. Então eu tive bons ganhos com o treinamento que eu fiz. Com certeza, com certeza. Porque é mais ou menos isso, né? Você se confunde ali com tanta gente falando ao mesmo tempo, com tantos tipos de sons entrando, e de repente você mistura tudo. E o treinamento, ele faz essa dissociação. Amei, de verdade, que maravilha. Ainda tem um problema, né? Porque eu só tive perda auditiva em uma das orelhas, só na orelha direita. Então, como a orelha esquerda estava compensando, eu demorei para perceber isso. Eu realmente só vim perceber quando eu comecei a usar o aparelho e que eu precisei, né, fazer a reabilitação. Que legal, que legal. E a senhora, dona Sônia? Já tem uns 15 anos que eu estou usando aparelho. Porque eu tive colesterol nos 2 ouvidos. Eu passei minha infância e minha adolescência sem ouvir direito. Eu via, mas não era muito bem. E isso mexeu com minha autoestima. E eu vim para Salvador operei os 2 ouvidos, porque eu não sabia nem o que era cera no ouvido. Aí, meus ouvidos supuravam o tempo todo. Então, eu tive que operar o ouvido esquerdo. Eu operei uma vez, e o direito eu operei 3 vezes. Tirou todo, tirou estribo, bigorna, martelo, tudo. Meu ouvido direito é oco. E eu não sei se é por milagre, o médico disse que era milagre. Eu ouvi e só tenho 15 anos que eu estou usando aparelho. Principalmente no ouvido direito. O ouvido direito. Esquerdo, até hoje, eu não consigo usar o aparelho direito. Porque eu estou com problema de ATM. E nessa ATM, o ouvido, meus ouvidos, os canais são muito apertadinhos. Então, o ouvido esquerdo, até hoje, eu não coloco aparelho direito. E talvez tenha sido por isso que o meu cérebro não ficou muito ativado, do lado esquerdo. Tanto que agora, a partir de amanhã, eu vou fazer um implante dentário para ver se melhora isso. Porque meu otorrino, a que me acompanha agora, também eu perguntei a ela disse que era uma boa eu fazer essa reabilitação. Sim, é um conjunto, né? Como a senhora falou aí, a ATM, né? O implante dentário, a perda auditiva, o conduto muito estreito. Então, é um conjunto que tudo que a senhora fizer realmente vai ser muito bem-vindo, faz parte do tratamento aí, de forma mais holística. Que legal. Me diga uma coisa, há quanto tempo a senhora faz o processamento auditivo com as meninas da Reabilita? Eu já tenho, acho que uns 2 meses, porque foram 14 sessões. Eu achei um monte. Então, eu agora acho que só faltam umas 4, ou 3 ou 4 só. Mas meu maior problema, ultimamente, não é a altura do som, é a compreensão da fala. Isso. Então, principalmente, eu comecei a ter muita dificuldade em ouvir, compreender o que os atores falavam na novela, principalmente agora nessa época de pandemia. Eu fui notando que eu não compreendia, tinha que pedir o marido para me dizer o que estava acontecendo. Entendeu? Olha aí, dona Jailma, também. Porque eu não entendia. A fala, por exemplo, o noticiário, eu ouço legal, mas principalmente nas novelas, que é uma distração, né?
E eu não estava compreendendo a fala dos atores. Aí é que eu compreendi que eu estava piorando, entendeu? Depois do tratamento, a senhora sentiu uma melhora? Eu achei que eu melhorei. Melhorei. Não é uma memória assim, como se diz assim, relevante, mas eu já comecei a melhorar. Como, no meu caso, a minha perda é realmente complicada, porque a menina que estava falando, a dela é recente, né? É recente. É mais recente. Isso. O tempo de privação sonora, o tempo da perda auditiva, ela traz algumas. Ela é determinante, ela aumenta o grau da dificuldade, vamos dizer assim. Então, a quantidade de sessões, inclusive, que são realizadas, é muito baseado não só na quantidade de dificuldade, mas no grau que essas dificuldades foram apresentadas, né? E aí, imagine que é uma estrada que está sendo subutilizada há 30 anos, e aí agora a gente vai utilizar novamente. A gente precisa deixar ela apta, a gente precisa deixar ela fluida, né, para que esses sons sejam processados. Mas assim, só queria dar esse adendo aí, porque o número de sessões ele muda mesmo de pessoas para pessoas, de acordo com o grau de dificuldade, com o tempo de privação sonora. A gente leva em consideração também a idade, né, porque a velocidade da plasticidade neural muda de acordo com a idade também. Então, muitos fatores eles são levados em consideração para que a gente monte aquele plano terapêutico individualizado para que os pacientes eles possam ter benefício, né? Então a gente tem mania de comparar, o meu foi desse jeito, o meu foi daquele jeito, mas é um plano terapêutico realmente bem individualizado que leva em consideração o tempo da perda auditiva, a idade do paciente, leva em consideração vários fatores para que a gente chegue aí numa reabilitação efetiva. E também tem um histórico genético. No meu caso mesmo, eu tenho o meu otorrino me disse que independente das minhas cirurgias, do meu histórico, eu ia perder mais audição por conta do histórico familiar. Meus pais perderam audição, meus avós perderam audição. Então, no meu caso, é um complexo. E por isso que eu estou me esforçando o máximo, porque é terrível ficar sem ouvir. Você entendeu o que eu falo? Mexe muito com a autoestima da gente. Dona Sônia, a senhora falou uma coisa muito legal de se ouvir. Estou fazendo um esforço, né? Estou me dedicando, e essas palavras, ela é muito importante no tratamento, porque essa consciência de que, por exemplo, são casos diferentes, são perdas diferentes, né, entre vocês duas, que é os casos que a gente trouxe. Respostas também vão ser diferentes. E a senhora tem um nível de consciência que entende isso, né, da genética, da hereditariedade aí no meio, do tempo, da sua idade, mas a senhora mesmo assim diz, eu faço um esforço. Não tem uma mágica, né? Não existe uma mágica. Não tem. É um tratamento que a gente viu que faz um efeito brilhante aí em Dona Jailma, já teve uma melhora aí na sua, e claro, consequentemente, com a dedicação, com as terapias, com os exercícios, isso tende a melhorar cada vez mais, mesmo com a hereditariedade, viu? Confie, que vai ficar cada vez melhor. Eu queria parabenizar, por exemplo, a equipe de vocês. Muito obrigada. São muito capazes e muito empenhadas. A Ellen, que eu não conhecia, é muito empenhada, tem uma paciência de jovem, entendeu? Muito educada, muito simpática. A menina também, a Ellen, né? A Ellen, não, porque o nome da outra é... Lauren. A Lauren. É uma amor também de pessoa. Queria parabenizar a Mental por estar fazendo essa parceria, né, com vocês, com Reabilita. E muito realmente vocês estão de parabéns pelo empenho, uma equipe nova, de gente jovem, e que estão realmente empenhada
nessa ajuda a mim. Eu estou vendo as outras pessoas que também estão sentindo essa melhora e eu realmente quero ver essa melhora bastante. Eu só estou caminhando, eu comecei a caminhar, né? Estamos ansiosos para isso também, viu? Muito obrigada, de verdade. E é exatamente isso que eu gostaria de falar também, né? Engrossar a fileira aí da dona Sônia, né? E dizer realmente, eu encontrei na Mentel uma equipe muito qualificada, né? Principalmente porque eu estava num momento muito aflitivo, porque eu não, na minha família não tem, é totalmente diferente, o meu histórico é totalmente diferente da dona Sônia. Nós não temos histórico de perda auditiva na família, nem de Menier, nem de qualquer problema no ouvido, né? Então, foi uma coisa que me pegou de surpresa, e a perda auditiva foi muito rápida. Hoje eu tenho uma perda auditiva em torno de 40 a 42% na orelha direita. E como foi muito rápido, e a otorrino fez, não, você vai usar o aparelho, aquilo me gerou, sabe, um impacto. Eu fiz, como assim? Como é que eu vou usar o aparelho? Né? Eu nunca tive problema no ouvido, foi uma vertigem, eu tive uma tontura, como é que isso está me fazendo perder? Então, né, a partir da equipe, né, vocês me tranquilizaram, mostraram que não era uma coisa de outro mundo, que aquilo era justamente uma mudança na percepção, porque antigamente, não sei se a senhora sabe, dona Sônia, talvez sim, né? Mas antes, os otorrinos tinham mais resistência em indicar aparelhos auditivos para as pessoas que estavam perdendo a audição. E hoje em dia, não. A partir do momento que a pessoa começa a perder a audição, eles já indicam o aparelho auditivo justamente para que a pessoa não tenha as consequências que no caso, né, essas pessoas que têm mais tempo de perda auditiva, passam, né, para se reabilitar e tudo mais. Eu agradeço muito o acolhimento que a equipe da Mentel me trouxe, né, me acolheu, me tranquilizou, né, porque foi realmente um momento bastante complicado para mim. A gente que agradece, a gente está chegando no final já da nossa conversa, mas a gente que agradece a vocês, como pacientes, na confiança, né, de entregar isso, a sua angústia, por exemplo, Jailma. Então, é a gente que agradece a confiança de vocês na empresa, no tratamento, nos profissionais, que a gente sempre tenta aí, capacitar o melhor possível. Eu queria fechar, na verdade, com um fato bem curioso que Dona Sônia acabou trazendo sem querer. E você também agora fechou com a pauta dos otorrinos, Jailma. Existe uma pesquisa comprovada que os pacientes, quando descobrem a perda auditiva, até chegar numa empresa de aparelho e começar um tratamento com com prótese auditiva, eles levam aí uma média de 7 anos. 7 anos é muita coisa, muito tempo de privação sensorial, tempo sem estímulo, muito tempo evoluindo a perda auditiva. Então, é um fato muito, muito curioso, e que a experiência de vocês faz com que a experiência positiva de vocês levem a outras pessoas a entender esse processo, esse caminho, que pode ser um pouco mais curto, que pode ser mais gostoso do que a gente pensa, né? Não tão sacrificante, mas é um caminho fácil, né? Contanto que a gente esteja com pessoas certas, profissionais adequados, e a gente com a tecnologia também adequada, que a tecnologia ajuda muito. Então, conjunto de coisas que se somam para que o tratamento ele siga, ele flua. Então, eu queria desde já agradecer mais uma vez a presença de vocês, disponibilidade de vocês. Natália, um beijo, muito obrigada pela sua... Queria dizer que eu vou passar para a equipe, para a Lauren, para a Ellen, o agradecimento de vocês. Eu fico muito feliz. Inclua aí também a Luciene. E o Caio, que é o recepcionista lá da Corredor da Vitória. Eles são fantásticos, realmente. Que legal, que bom. Pode deixar, a gente vai mandar aí os agradecimentos de vocês. Eles vão assistir isso com certeza. Com certeza. A gente fica muito feliz em ouvir isso, porque a gente trabalha com amor, a gente gosta muito do que a gente faz, isso reflete aí no acolhimento que a gente faz com os nossos pacientes, a gente entende o que vocês estão passando,
tenta trazer o benefício da melhor maneira possível. E aí, escutar isso é bem gratificante, né? Então, obrigada por receber a gente aí na casa de vocês, na vida de vocês. E, de novo, muito obrigada pela confiança, né? Acho que trocar esse tipo de informação, como a Adi falou, faz quebrar paradigmas e estigmas, tanto na área médica quanto com os próprios usuários, né, de aparelho, com os próprios pacientes. E a gente está aqui para isso, é para transformar essa experiência numa experiência o mais positiva possível. Muito obrigada pela confiança de vocês. Muito obrigada. Um beijo, dona Sônia, dona Jailma. Um prazer conhecer vocês. Beijos. Até mais. Beijo. Tchau. Prazer conversar com vocês. Prazer foi nosso. Tchau, tchau. Tchau.